Olá pessoal, professor Carlos falando. Vamos fazer aqui uma revisão sobre a introdução à equação do segundo grau. A forma geral de uma equação do segundo grau é essa que eu apresento aqui para vocês. Ax ao quadrado mais bx mais c. Este c ele tem um x elevado a zero. Ocorre que x elevado a zero vale 1. Então, qualquer número multiplicado por 1 vai ser o próprio número. Esse x fica oculto aqui. A única observação que a gente tem que ter aqui, que é muito importante, é que a, b e c são números reais, mas o a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. O a não pode ser em hipótese nenhuma zero. Por quê? Porque se o a for zero, este termo aqui vai ser multiplicado por zero e a equação deixaria de ser do segundo grau, ela passaria a ser uma equação do primeiro grau. Bom, a forma geral nós acabamos de ver, ela vai ter essa carinha aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Quando eu tenho os três termos, eu digo que essa equação aqui é uma equação do segundo grau completa. Ela é completa. Ela pode ser incompleta, ela pode não ter um dos termos. Ela pode não ter o termo c, e ela ser incompleta se apresentando da forma como está aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx igual a zero, continua sendo uma equação do segundo grau, continua tendo a incógnita elevado ao maior expoente 2, ou ela pode ser incompleta não tendo o termo que multiplica a incógnita elevada a zero, não tendo aqui no meu caso o b. Aí eu tenho uma equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. São esses dois casos de equações do segundo grau incompleta. E vamos começar o nosso estudo justamente pelas equações do segundo grau incompletas. Primeira coisa que a gente tem que fazer é saber identificar quem é esse número a, quem é esse número b, quem é esse número c. São os três números importantes para que a gente identifique. Então, no primeiro exemplo aqui, eu tenho a equação 2x ao quadrado mais 4x menos c. É uma equação do segundo grau, a incógnita maior expoente possui o grau 2, possui o expoente 2. Então, é uma equação do segundo grau. A forma geral, que nós já apresentamos, ela é assim, ax ao quadrado mais bx mais c. Daqui a gente deduz o seguinte: o número a é quem está multiplicando a incógnita x ao quadrado. No meu exemplo aqui é o 2. O número b é quem está multiplicando a incógnita elevada à primeira. Aqui é o 4. E o número c é o número que está sozinho. No caso aqui, o menos 6. Portanto, o a vale 2, o b vale 4 e o c vale menos 6. No exemplo b de bola, eu tenho somente dois termos. Já significa que essa aqui é uma equação do segundo grau incompleta. Partindo da forma geral de uma completa, o a é quem multiplica a incógnita elevada ao quadrado. Ele não está aparecendo aqui, é porque ele vale 1. O b é quem multiplica a incógnita sozinha. Embaixo eu não tenho ninguém, então esse termo b aqui ele está ausente, ele não existe. E o c é o número que está sozinho. Então, no meu exemplo aqui, o c vale menos 16. Portanto, o a vale 1 e o c vale menos 16. Na letra C, eu tenho x ao quadrado menos 3x igual a zero. De novo, eu só tenho no primeiro membro dois termos. Significa que essa equação é uma equação do tipo incompleta. Partindo da equação da forma geral, eu tenho o a é quem multiplica o x ao quadrado. No meu caso aqui é o 1. O b é quem multiplica o x. Aqui eu tenho quem multiplica o x, é o menos 3. E o c é o termo que fica no primeiro membro sozinho. No caso aqui não tem o c, ó, o c é ausente. Portanto, o a vale 1 e o b vale menos 3. Como resolver a equação do segundo grau incompleta? Percebam que aqui eu já estou partindo do caso de ser equação incompleta. Para a equação completa, nós precisamos utilizar discriminante Bhaskara. Nós ainda não vimos isso. Então, vamos partir e resolver aqui umas equações incompletas, só para a gente entender bem como funciona. O primeiro exemplo, menos 25 igual a x ao quadrado. Bom,
É uma equação porque eu tenho uma igualdade, é uma equação porque eu tenho uma incógnita, é uma equação de segundo grau porque essa incógnita é elevada ao expoente 2. Como resolver essa equação de segundo grau? Eu percebo que aqui eu tenho dois termos, e um dos termos é o número sozinho. Então, embora seja uma equação de segundo grau, como ela é uma equação de segundo grau do tipo incompleta, eu posso encarar como sendo uma equação do primeiro grau. Se fosse uma equação do primeiro grau, como é que eu iria resolver? Eu pego o termo que tem a incógnita e deixo no primeiro membro, no caso aqui ele está no segundo, então ele vai passar lá para o primeiro membro, troca de membro, troca de operação. Eu pego o número que está sozinho, que está no primeiro membro, ele tem que estar no segundo. Se ele está no primeiro, ele vai para o segundo, troca de membro, troca de operação. Trocou a operação, eu vou ter a seguinte situação, ó. X ao quadrado igual a 25. Esse x estava negativo no segundo, veio para o primeiro positivo. Esse número estava sozinho no primeiro, foi para o segundo, trocou a operação, ficou positivo. Agora, eu não quero saber o valor de x ao quadrado. Eu quero saber o valor de x. Qual é a operação inversa da potência? Eu preciso sumir com esse quadrado aqui, ó. A operação inversa da potência é a raiz. E qual a raiz que eu tenho que aplicar neste exemplo aqui para poder sumir com o expoente 2? A raiz quadrada. Lembrando lá das propriedades da potência, da radiciação, eu sei que se eu tiver índice e expoente iguais, eu consigo simplificá-los. Só que o que eu fizer no primeiro membro, automaticamente eu tenho que fazer no segundo membro. Eu estou falando de uma equação. Se é uma equação, eu tenho que extrair a raiz em ambos os membros. Ao extrair a raiz, eu vou simplificar o expoente com o índice. No primeiro membro, eu vou ficar apenas com x. E aqui vem o detalhe. Raiz quadrada de 25. Quanto vale a raiz quadrada de 25? No conjunto dos números naturais, na solução para os naturais, eu teria somente o 5. Mas aqui nós já estamos falando de números reais. Lembre-se, lá na definição eu falei que a equação do segundo grau está definida para A, B e C como números reais, sendo o A zero, diferente de zero. Então, a solução aqui para a raiz quadrada é mais ou menos 5. Como assim? Vejam só. Quais os números que elevado ao quadrado vão dar 25? São dois números. O mais 5. Se eu pegar o mais 5 aqui, ó, e elevá-lo ao quadrado, fica 5, que multiplica 5. 5 vezes 5, 25. Agora, se eu pegar o menos 5 e também elevá-lo ao quadrado, eu vou multiplicar menos 5 por menos 5, menos com menos, mais, sinais iguais, resposta positiva, 5 vezes 5, 25. Então, são duas respostas. Uma resposta é o x valendo menos 5, e a outra resposta é o x valendo 5 positivo. Vamos fazer aqui agora um segundo exercício, com uma equação também incompleta, mas incompleta pela ausência do termo C, que é o caso B aqui, ó. Eu tenho x elevado ao quadrado, que, lembrando, vai ser o A, menos 7x, que seria o B. O que eu não tenho aqui é o termo C. Legal. Bom, como é que eu resolvo isso aqui? Isso aqui, eu percebo que eu tenho um x em ambos os termos. Então, eu vou colocar esse x em evidência e vou dividir cada um desses termos por x. Eu vou fazer aqui, ó, e aí eu destaco para vocês. Como é que eu fiz essa divisão? Eu peguei o x ao quadrado e dividi por x. X ao quadrado dividido por x. Aqui é uma potência no numerador. Então, eu vou encarar o denominador como sendo uma potência de expoente 1. Divisão de potência de mesma base. Mantenho a base e subtraio os expoentes. 2 menos 1, 1. Então, vai dar o x. Foi o que eu achei aqui. E a outra divisão? A outra divisão é menos 7x dividido por x. Número eu divido por número. O menos 7 eu vou dividir pelo mais 1 que está aqui embaixo. 7 dividido por 1, 7. X dividido por x.
Um número dividido por ele mesmo vai dar 1. 7 vezes, menos 7 vezes 1 vai dar o próprio menos 7. Tá, mas por que eu coloquei esse x em evidência? Qual a intenção de destacar esse x e colocar esse x em evidência? A intenção é essa aqui, gente. Veja, no segundo membro eu tenho um zero. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Se eu tiver um número qualquer multiplicado por outro número qualquer, e eu tiver a afirmação de que esse resultado vai ser zero, eu tenho duas situações. Ou o primeiro número que é zero, o segundo pode ser qualquer número, zero multiplicado por qualquer número vai dar zero. Ou o segundo número é zero, e no primeiro eu posso ter qualquer número, que também o resultado da multiplicação vai dar zero. Ou ambos são zero. Partindo deste conhecimento aqui, de que o produto de dois fatores sendo igual a zero, eu tenho que ter pelo menos um dos fatores como zero, eu tenho aqui um produto. Quem é o produto? X, que multiplica, abre parênteses, x menos 7, fecha parênteses, igual a zero. Daqui eu tiro, então, que este x aqui é o meu primeiro fator, ele é zero. E não tem mais o que fazer, já tem uma resposta. O primeiro x vale zero. Ou este segundo fator, que é o x menos 7, vale zero. Tá, mas e aí? Bom, aqui eu não tenho ainda o x isolado, mas eu caí numa equação do primeiro grau. E como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Fica no primeiro membro a incógnita x, e tudo que não for incógnita, tudo que for número sozinho, deve ficar no segundo membro. Esse menos 7 está no primeiro membro, vai para o segundo, troca de membro, troca de operação. Se ele está sendo subtraído no primeiro, ele vai ser adicionado lá no segundo. O outro x vai valer 7. Solução, então, x vale 7 e x vale 0. Pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus e se cuidem.